Progressão aritmética é o tema da aula de hoje aqui no Formato Atacadão. Meu nome é João Victor e hoje eu vou te ensinar como fazer os cálculos que envolvem encontrar a razão de uma PA ou o termo de uma PA e também como somar os termos de uma PA. Então, bora pro vídeo. Primeiramente, o que é uma PA, uma progressão aritmética? A progressão aritmética é quando um número ele aumenta ou diminui progressivamente de acordo com uma razão. Por exemplo, aqui temos essa sequência de números: 1, 3, 5, 7 e 9, e assim vai. A gente observa que cada número desse ele é um termo, e a gente usa na fórmula a letra A para representar cada termo. Então seria A1 o primeiro, A2 o segundo termo. Então, é importante notar que aqui nessa progressão, o 3 seria o A2, porque ele é o segundo termo, certo? Não necessariamente o número é igual ao termo. R seria a razão, ou seja, um número menos o anterior a ele mesmo. Então a gente observa que nessa progressão aqui, a gente tem o 3 menos 1 que dá 2. Assim como 5 menos 3 também dá 2, e 7 menos 5 dá 2 também, e assim vai, né? Mas o importante é que não importa a posição que esteja na progressão, a razão ela sempre vai ser algum número menos o número anterior a ele nessa progressão. Então, como a gente tinha visto, o A representa um termo e o AN representa o enésimo termo. Ou seja, um termo que a gente não sabe qual é ainda, que a gente quer descobrir qual é. Né? Quando tiver uma pergunta, vocês vão ver isso. E o N é o número de termos que tem tal progressão aritmética. Então, vamos resolver esse exercício aqui de uma PA. Uma PA começa com os termos 3, 7, 11, 15 e 19. Qual o décimo termo dessa progressão? Bom, a gente tem que a definição geral para um termo de uma PA é que o enésimo termo é igual ao primeiro termo mais o número de termos menos 1 vezes o R, né, vezes a razão. Então, vamos primeiro calcular a razão, né? A razão é a diferença de um número menos o anterior a ele. Então, vamos pegar qualquer um aqui, né? Vamos usar de exemplo o 11 menos 7. Então, o R vai ser igual a 11 menos 7, que é igual a 4. Então, a gente tem que a razão dessa PA é 4. Então, aqui já dá para descobrir qual é o décimo termo. Então, vamos lá. O décimo termo, ele vai ser igual ao primeiro, né, que é 3. Aqui o primeiro. 3 mais o número de termos, ou seja, se o número de termos é o N, né, então é 10. Abre parênteses. 10 menos 1 vezes a razão, que é 4. Então, vamos desenvolver isso aqui. 3 mais 10 menos 1, 9. Vezes 4. Então, temos que 3 mais 4 vezes 9, 36. 3 mais 36, que é igual a 39. Então, o décimo termo dessa PA vai ser igual a 39. E aqui você aprendeu a calcular como se acha um termo de uma PA. A progressão aritmética ela foi inventada por Carl Friedrich Gauss, né, um alemão aí, e existe uma história que aos 10 anos o professor dele colocou na lousa essa progressão aqui. E com poucos minutos, Gauss conseguiu resolver essa soma. Vou te ensinar aqui como que ele resolveu, né? Gauss ele observou que se ele somasse o primeiro termo com o último, daria 101. Se ele somasse o segundo com o penúltimo, no caso o 99 aqui, né? Daria 101 também. E somar o 3 com 98 dá 101. O 4 com 97, 101. Então ele observou que se ele chegasse até o 50 mais 51, que seria o meio disso, né? Daria 101 também. Então o que ele fez? Ele pensou que para descobrir a soma disso aqui tudo, que seria a soma da PA, né? Ela seria o primeiro termo, né? O 1, mais o último termo, que é o 100. Né? Então vamos colocar o primeiro termo, desculpa. Aqui é A1, tá? Mais o último, que a gente vai nomear de AN,
vezes a quantidade de somas que tem. Por quê? A gente vê que a quantidade de somas são, na verdade, 50 somas, né? Porque a gente tem 100 termos, mas cada soma inclui 2 termos. Então, a quantidade de somas são 50. Então, seria a quantidade de termos, né? O n, sobre 2. Então, ele concluiu que essa fórmula aqui seria para a soma da PA, né? Da progressão aritmética. E foi assim que foi criada a soma da PA. Então, a gente pode conferir aqui, vamos testar, né? Que o primeiro termo, então o 1, o A1, mais o último termo, que é o 100, tudo isso aqui vezes a quantidade de somas que tem, né? Que seria 100 dividido por 2, né? Então, 50. Então, a gente sabe que 100 mais 1 é 101, vezes a quantidade de somas, que é 50. Mas a gente pode simplificar fazendo vezes 100. Então, vezes 100, a gente vai adicionar 2 zeros aqui e dividir por 2. Então, isso tudo vai ser igual a 5.050. Assim, você aprendeu a fazer a soma de uma PA. Então, formandos, essa foi a aula de hoje. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve aqui no nosso canal para poder estar ajudando a gente nesse começo. E para você também estar recebendo vídeos como esse, te ajudando na sua preparação para o Enem e para os outros vestibulares. Beleza? Fique com Deus e um abraço.